O que acontece após a morte em cada religião bíblica, explicado em poucos minutos. 1. Judaísmo. Para o judaísmo, quando você morre, vai para um lugar chamado Sheol. Não é inferno nem paraíso, mas sim o reino dos mortos. Um lugar silencioso, vago, sem distinção clara entre justo e ímpio nos textos mais antigos. E o judaísmo, diferente de todas as outras religiões dessa lista, nunca se apressou em detalhar o que vem depois. Isso não é falta de resposta. É uma postura intencional. A Torá, que é composta pelos 5 primeiros livros da Bíblia hebraica e o núcleo da fé judaica, foi escrita com foco total na vida, como viver, como se relacionar com Deus, como tratar o próximo. O além da vida ficou em segundo plano por séculos. Com o tempo, os rabinos foram preenchendo esse espaço, mas sem pressa ou urgência. A tradição amadureceu o conceito do Olam Rabá, que é o mundo vindouro, o estado final de plenitude após o juízo. E também o conceito da Gehenna, que no pensamento judaico não é o inferno eterno do imaginário cristão, mas sim purificação. A maioria das almas passa por ali no máximo 12 meses e segue. Só casos extremos ficam mais. Nessa crença, a ressurreição aparece com clareza no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Ressurreição literal no fim dos tempos, na era messiânica. O judaísmo é a religião mãe de todas as outras nessa lista, mas curiosamente é a que chega mais longe com menos certezas fechadas sobre o que vem depois. Podemos interpretar que o mistério aqui é parte da fé. 2. Catolicismo. Para o catolicismo, quando você morre, é julgado na hora. Nesse caso, a alma recebe sentença imediata, céu, inferno ou purgatório. E é justamente o purgatório que separa o catolicismo de praticamente todo o resto dessa lista. A ideia é esta: existem almas que morreram em paz com Deus, mas ainda carregando o peso de pecados não plenamente reparados. Essas almas estão salvas, mas não entram ainda na presença plena de Deus. Passam antes por um processo de purificação, onde os vivos podem orar por elas, ajudando esse processo a avançar. A base textual está no segundo livro de Macabeus, capítulo 12, versículos 44 e 45. Este livro faz parte do cânone oficial da Bíblia Católica, mas não existe no cânone do cristianismo protestante. Nele, Judas Macabeu oferece sacrifício pelos soldados mortos em pecado. O raciocínio é direto. Orar pelos mortos só faz sentido se houver algo que ainda pode mudar depois da morte. O Evangelho de Lucas, no capítulo 16, mostra os mortos conscientes, o rico no tormento, Lázaro em paz, mas cada um ciente de onde está. E na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 15, Paulo fala em ser salvo como que pelo fogo. Estes textos são parte da base para a Igreja interpretar como referência ao refinamento no purgatório. Além disso, há ainda a ressurreição corporal e o julgamento final descritos em Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 a 15, que encerra tudo no fim dos tempos. É entre a morte individual e esse julgamento definitivo que o purgatório ainda trabalha. É o único sistema de crença dessa lista onde o destino de uma alma pode ser influenciado por alguém que ainda está vivo. Agora, antes de continuar, se você gosta dessas análises, além de debates e aprendizados da Bíblia, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Isso ajuda o YouTube a te mostrar mais vídeos como este e também faz nossos vídeos alcançarem mais pessoas. Feito isso, vamos em frente. 3. Protestantismo evangélico. Para os evangélicos, você morre e vai diretamente para a presença de Deus, ou diretamente para longe dela. Não existe meio termo, não existe sala de espera. Paulo escreveu na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 8, que estar ausente do corpo é estar presente ao Senhor. Para os evangélicos, isso não é eventualmente, não é após purificação, é presente na hora. Diante disso, o purgatório para o protestantismo não tem base na Bíblia. O princípio central é a sola Escritura, onde só a Bíblia define a doutrina. Como o cânone protestante não inclui o segundo livro de Macabeus, o texto que sustenta o purgatório católico simplesmente não existe aqui. E o argumento mais direto está no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 43. Na cruz, Jesus disse ao ladrão ao lado: "Hoje ainda estarás comigo no paraíso." Um homem sem batismo, sem catequese, sem purificação de nenhum tipo, e segundo o texto, foi direto para onde Jesus foi após seu fim na terra.
Esse hoje é o coração da posição evangélica. Nesse caso, a ressurreição corporal ainda acontece no retorno de Cristo, como está descrito na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 17. Mas o cenário é que os mortos em Cristo ressurgem primeiro. Depois, os vivos são arrebatados. O corpo importa no fim. Mas antes disso, a alma já está onde vai estar. A carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, é usado para selar essa crença com uma linha sem margem. Morrer uma vez, e depois disso, o juízo. Uma vez. Sem repetição. 4. Cristianismo ortodoxo. Diferente dos protestantes evangélicos, para os ortodoxos, você morre e entra num estado intermediário consciente. Não é purgatório, não é sono, mas também não é o céu ainda. Você sabe onde está e sente onde está, mas enquanto isso só espera o julgamento final. O Evangelho de Lucas, capítulo 16, é o texto central aqui. O rico no tormento, Lázaro em paz, ambos conscientes e cientes um do outro, mas separados por um abismo que nenhum dos lados pode cruzar. A ortodoxia lê isso como descrição real do intervalo entre a morte individual e o fim de todas as coisas. Mas algo que distingue ainda mais a visão ortodoxa está em outra ideia. Céu e inferno não são dois lugares físicos em endereços diferentes. São a mesma presença de Deus, experimentada de formas completamente opostas. Para quem viveu em comunhão com Deus, essa presença é luz e plenitude. Para quem a rejeitou, a mesma presença é fogo consumidor. Não é que Deus trata uns bem e outros mal, é que a mesma chama aquece ou queima dependendo do que você trouxe até ela. O destino eterno aqui não é um endereço, é o estado de quem você se tornou. A ressurreição e o julgamento final descritos no capítulo 20 do Apocalipse encerram o processo dessa crença. E para os salvos, o horizonte final é a teoses, a participação progressiva e eterna na natureza de Deus, fundada na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. 5. Adventismo do sétimo dia. Para os adventistas, quando você morre, não vai a lugar nenhum. Você para. Nenhuma consciência, nenhuma percepção de tempo, nenhuma experiência de qualquer tipo. É um sono sem sonhos, e assim permanece até a ressurreição. Essa doutrina tem nome próprio, Soul Sleep, o sono da alma. É amparada pelo livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5, que é direto e diz: os mortos nada sabem. Mas há também o Salmo 146, versículo 4, que completa a ideia sugerindo que, quando o fôlego vai, os seus pensamentos perecem. Não há experiência intermediária porque não há consciência intermediária. O argumento mais forte está ainda no Evangelho de João, capítulo 11. Quando Lázaro morreu, Jesus não disse, ele foi para o paraíso. Disse, Lázaro adormeceu. Quando os discípulos entenderam errado, Jesus corrigiu. Lázaro morreu. Para os adventistas, Jesus descrevia a condição real da morte. Quando chamou Lázaro de volta, não foi um retorno do paraíso, foi um despertar do nada. Por trás disso está uma premissa fundamental. A alma não é imortal por natureza. Argumenta-se que essa crença veio da filosofia grega, não da Bíblia. A imortalidade para os adventistas é dom que Deus concede na ressurreição, não algo que o ser humano já possui. Isso muda o inferno também. Os ímpios serão destruídos definitivamente pelo fogo, extintos, não torturados em uma jornada de sofrimento sem fim, como em outras crenças. O fogo descrito em Apocalipse, capítulo 20, versículo 9, nesse caso consome, não preserva para a punição eterna. 6. Testemunhas de Jeová. Para as testemunhas de Jeová, a coisa é parcialmente similar. Quando morremos, deixamos de existir por completo. Sem alma que continua, sem espírito que parte, a pessoa se apaga. E a base é Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5. Os mortos nada sabem, nada sentem, nada esperam. Apesar disso, o destino final se divide em dois caminhos distintos, e entender essa divisão é o coração da doutrina. Nesse caso, um grupo de exatamente 144 mil pessoas ressuscitará com corpo espiritual para reinar com Cristo nos céus, como está registrado em Apocalipse, capítulo 14, versículos 1 a 3. Esse é o destino celestial reservado para a classe ungida. Por outro lado, para todos os outros fiéis, que são a imensa maioria, o destino não é o céu, é a nova terra. O Salmo 37, versículo 29, serve de base e diz que os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. E Apocalipse, capítulo 21, versículos 3 e 4,
Fecha a imagem. Deus morando com os homens na terra renovada, sem morte, sem dor. O paraíso não é lá em cima, mas aqui, em um mundo restaurado. Por fim, o inferno de tormento eterno não existe na doutrina deles. Sheol e Hades significam simplesmente o túmulo, o estado de morte, não lugar de punição consciente. Os ímpios são destruídos na segunda morte, extintos, sem retorno. Sobre os 144 mil escolhidos, segundo a própria organização, esse número está praticamente completo. A grande maioria dos fiéis hoje, então, tem esperança de paz terrena, não celestial. 7. Mormonismo. Para a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, conhecida também como Igreja Mormon ou SUD, o destino após a morte não é binário, são 4 caminhos, e a Bíblia, segundo eles, já sinalizava isso. Nessa crença, quando você morre, vai ao Spirit World, o mundo espiritual, estado intermediário consciente onde a alma aguarda a ressurreição. É um lugar real onde o Evangelho é pregado para os que não o ouviram em vida. Segundo a interpretação SUD, isso está fundamentado na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículos 18 a 20, onde Cristo teria pregado aos espíritos em prisão após a crucificação. Depois da ressurreição, o julgamento distribui as almas em 3 graus de glória. Observado quando Paulo comparava, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 40 a 42, glórias distintas à luz do sol, da lua e das estrelas, intensidades completamente diferentes de um mesmo tipo de coisa. Eles desenvolvem isso como glória celestial, terrestre e telestial, cada uma com seu nível de proximidade com Deus, mais um estado de trevas exteriores para os casos mais graves. Também é considerado João 14, versículo 2, que diz: "Na casa de meu pai há muitas moradas." Isso confirma para eles que o destino final não é um único lugar para todos. Além disso, existe o batismo por procuração pelos mortos. Membros vivos se batizam em nome de antepassados falecidos para que possam aceitar o Evangelho no Spirit World. A âncora bíblica está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 29, onde Paulo menciona essa prática sem explicá-la. Os Mormons a levaram tão a sério que construíram um dos maiores acervos genealógicos do mundo, para que nenhum antepassado fique sem a oportunidade. 8. Pentecostalismo e neopentecostalismo. Para os pentecostais, você morre e vai imediatamente ao céu ou ao inferno. É basicamente a mesma estrutura evangélica clássica do cristianismo protestante. Mas o que distingue o pentecostalismo é o que acontece antes do fim definitivo, o arrebatamento. De acordo com o que está escrito na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, Cristo voltará repentinamente para buscar os salvos antes de um período de grande tribulação. Os mortos em Cristo ressurgem primeiro. Os vivos são tomados nos ares para encontrar o Senhor. Mas para os pentecostais, isso é um evento físico, literal, que pode acontecer a qualquer momento. Depois da grande tribulação vem o milênio, 1000 anos de reinado de Cristo na terra, como está descrito em Apocalipse, capítulo 20, versículos 1 a 6. E então, o julgamento final. Todos os mortos diante do grande trono branco de Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 a 15, onde os que não estão no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Nessa crença, o fogo é real, eterno e consciente. Jesus disse em Mateus, capítulo 25, versículo 41, fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Só que não há espaço para aniquilação nessa leitura. O tormento não tem fim. O que o pentecostalismo fez com tudo isso foi transformar a escatologia em urgência diária. O arrebatamento não tem data, pode ser hoje. E essa sensação é o motor que move a maior família protestante do mundo. 9. Espiritismo kardecista. Para o espiritismo, quando você morre, não é a primeira vez que isso acontece. E provavelmente não vai ser a última. É importante dizer que o espiritismo kardecista, sistematizado pelo educador francês Allan Kardec no século XIX, não se define exatamente como uma religião completamente bíblica, mas observa a Bíblia diretamente em alguns casos, interpretando certos textos de forma completamente diferente das igrejas cristãs. João 3, versículo 3, onde Jesus diz, nascer de novo, por exemplo, não é lido como renascimento espiritual simbólico, é reencarnação literal. Já em Mateus 11, versículo 14, onde Jesus afirma que João Batista é Elias que havia de vir, é citado como evidência de que uma alma pode retornar em outro corpo.
Enquanto isso, em João 14, versículo 2, o trecho que fala das muitas moradas é interpretado como descrição dos planos espirituais onde os espíritos habitam entre uma encarnação e a próxima. Nessa crença, quando você morre, o espírito se liberta do corpo, mas mantém o perispírito, um corpo espiritual que conserva personalidade, memória e identidade. Ele entra no plano espiritual, passa por uma revisão da vida, avalia o que evoluiu e o que ainda precisa trabalhar, e eventualmente reencarna em novo corpo para continuar. Não existe inferno eterno aqui. O sofrimento que um espírito experimenta é consequência das escolhas que fez, e é sempre temporário, porque a evolução moral é o destino de todos, sem exceção e sem ninguém de fora decidindo quem chega lá. É a visão mais otimista de toda essa nossa lista, mas também a que mais diverge das igrejas que leram o mesmo livro, chegando a um lugar que nenhuma das outras 8 chegou. No fim das contas, são 9 religiões baseadas em um mesmo livro, mas destinos que, em muitos casos, mal se reconhecem entre si. Todas partem da mesma fonte e chegam a lugares completamente diferentes sobre o que espera cada um de nós após o fim na Terra. O que isso revela não é só uma divergência teológica, mas o quanto a interpretação daquilo em que acreditamos pode mudar tudo, inclusive o que fazemos com o tempo que ainda temos aqui. E então, em qual versão você mais acredita? Qual faz mais sentido com base no que aprendeu até hoje? Deixe sua opinião sincera nos comentários e aproveite para se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ativar as notificações para ver nossos próximos vídeos de análises e aprendizados da Bíblia. Também compartilhe e deixe seu like. Nos vemos no próximo vídeo.